Bom dia moçada, bom dia grupo, bom dia comunidade, sejam todos muito bem-vindos aí ao Morning Call da Pro One Traders, onde é que eu, Joe, levo até você aí os fatos e notícias mais relevantes aí que podem impactar a sua vida dentro e fora do gráfico, tá bom? E antes de mais nada, lembrando que esse final de semana, 19 e 20, nós vamos realizar aí uma imersão, né? Mais de 16 horas de conteúdo aí para vocês, tá bom? Vamos trazer do básico, tá? Os primeiros passos que você deve dar na Bolsa de Valores aí, até estratégias, gerenciamento de risco, ações em swing, de longo prazo, day trade, opções. Vamos falar sobre tudo aí nesse final de semana, começando sempre às 9 horas aí, indo até às 18 horas, trazendo todo um conteúdo para você top, para que você possa realmente dar seus primeiros passos na Bolsa de Valores. E o melhor de tudo isso é que é 100% gratuito e 100% online. Então anota aí, sábado e domingo, 19h20, às 9 horas, você tem um compromisso marcado com a gente, tá bom? E aí vamos levar todo esse conhecimento aí para vocês. E sem mais nada, vamos direto aí para os principais fatos do mercado de hoje. Tá? Hoje uma super quarta, né? Hoje nós temos aí decisão de taxa de juros e decisão aí da política monetária, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. Mas vamos começar falando lá da China. Acho que da China a gente teve alguns dados que não vieram interessantes, alguns indicadores econômicos aí, que por mais que até demorou um pouquinho para sair lá, os mercados já estavam fechados, no aftermarket aí não trouxeram grandes novidades aí e acabaram vindo abaixo do esperado aí, né? Então, a China lá começa, a Ásia como um todo, né? Principalmente a China, trabalhando aí no campo negativo e trabalhando em uma direção bem clara, né? Em relação que pode impactar aqui o nosso mercado, a China disse que vai liberar um pouco do minério de ferro, principalmente do cobre, né? Para que amenize a alta, né, da commodity, né, para que ela se estabilize e aí possa realmente segurar um pouco o ímpeto ali nessa retomada aí da pandemia. Então vamos ficar de olho no futuro próximo aí, a China liberando os estoques de minério de ferro lá, então isso aí pode chegar aqui nas nossas empresas, tanto na Vale, GBR, nas siderúrgicas e metalúrgicas, que compõem ali o índice Ibovespa. Então é algo bem interessante que a gente pode acompanhar aí de perto. Aí a Europa, alguns dados lá também do Reino Unido não vieram interessantes, principalmente em o que se diz a inflação, né? Nós temos algo que é preocupante a nível global, foi a emissão de muito dinheiro para conter a crise, né, e também a recompra de vários títulos públicos aí para manter a economia aquecida, né? Então isso aí mexeu severamente com o princípio ali da inflação, né, do poder de compra do seu dinheiro. Então, é uma preocupação geral em torno dessa inflação global, tá? Tanto inflação das commodities, inflação de um modo geral. Isso preocupa bastante, tá? E lá os dados dessa madrugada não foram interessantes e o mercado lá também trabalha a ser uma direção definida. Já já a gente vai dar um giro no mercado e vai acompanhar. Por lá também a gente tem um petróleo Brent hoje também trabalhando com uma leve alta, né? Chegou a bater 75 dólares o barril, e o WTI também, né? Negociado na Bolsa de Nova York, ele também bateu aí um recorde que não era visto há cerca aí de 2, 3 anos, desde 2018, tá bom? Que não era visto sendo negociado nos patamares que foi negociado nessa madrugada. Então, bastante forte, tá? Hoje nós vamos ter também algumas notícias relacionadas ao petróleo. A gente pode ficar de olho nela também para ver se esse rally do petróleo continua, né? Caindo agora para o nosso continente, né, o continente americano, começando lá pelos Estados Unidos. A gente tem as bolsas lá nesse momento estáveis, né? Porém, todos os investidores, tanto os investidores asiáticos quanto os europeus e principalmente os investidores americanos, estão a aguardar essa super quarta, onde é que nós vamos ter muito
preocupação e cautela. A grande maioria dos analistas dizem que o Fed, Federal Reserve, não vai mexer na taxa de juros. Isso aí já é um consenso. Porém, o que vamos ter que analisar agora com cautela é a ata que ele vai soltar para entender como é que vai ser a política monetária daqui para frente, sendo que nós tivemos um índice de inflação do consumidor acima do esperado, o índice de inflação do produtor acima do esperado, tivemos vendas do varejo não tão interessante e o índice de produção também, como eu comentei, não vindo como esperado. Então, vamos ver como é que essa pressão em cima do presidente do Jerome Powell, como é que ele vai conduzir a política monetária, se realmente ele vai manter lá que ele só vai mexer na taxa de juros em 2023 ou se ele vai trazer algum movimento antes da data prevista. Aqui no Brasil também é consenso onde que 53 agências foram pesquisadas, 52 falaram que nós teremos um aumento aí de 0,75, né? Uma alta de 0,75 e apenas uma dizendo que nós vamos ter um ponto percentual aí para cima. Vamos aguardar, às 18 horas sai aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos às 15 horas. Ontem tivemos um mercado, tanto de futuros do mini índice bem travado por conta disso, o dólar até que deu uma caminhada, conseguimos boas operações dentro do dólar, o índice, por mais que saímos positivo ontem, mas foi um dia bem travado. Hoje, a depender da expectativa, o mercado ele deve ficar travado até as 15 horas, entrar uma volatilidade ali, para depois o mercado caminhar. Então, a gente tem que ter bastante cautela no dia de hoje e muita atenção. E hoje também vale ressaltar que aqui no nosso mercado interno vai ser votado a MP da privatização da Eletrobras. Então, quem está posicionado na ação, tá? Eu estou posicionado nela, pode ser um bom trigger aí para a ação voltar a decolar, tá bom? Outro detalhe também bastante interessante que a gente tem que acompanhar de perto para ver se vai fazer preço no mercado. Creio que os investidores vão estar olhando, principalmente os investidores externos vão estar olhando para isso. A gente teve, como eu sempre falo, socialmente é algo interessante. Porém, para a economia, quando você se fala em infringir um teto fiscal, a gente já fica de orelha em pé para ver o que vai acontecer, né? E aí o Bolsonaro afirmou que o Bolsa Família vai sair de 190 para R$300, infringindo aí o nosso teto fiscal, sendo que isso vai onerar aí 18 bilhões aí dentro da folha orçamentária, e isso não é algo previsto aí. Então, muita atenção, vamos olhar com cautela sobre o desdobramento desse aumento do Bolsa Família aí, porque ele pode, quem sabe, ser algum drive, algum trigger aí para um momento ali de indecisão, o mercado dar uma azedada, tá bom? Creio que não vai azedar igual o apocalipse, não, mas pode trazer ali, ainda mais para quem opera no intraday, né? Isso aí pode trazer uma certa volatilidade no mercado aí. Às vezes você está posicionado, você recebe uma pancada dessa aí, você não sabe por que o mercado está caindo. Então, é uma boa observação em relação a isso. Agora, vamos dar um giro aqui dentro dos mercados, tá legal? Vamos dar um giro aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá? Vamos dar um giro aqui. Ó, vamos lá. Nós temos então o que lá? Dow Jones nesse momento 0,11, o S&P próximo à estabilidade, Nasdaq também próximo à estabilidade 0,9. A gente tem um VIX ali trabalhando em 19 pontos percentuais, tá? Tá tranquilo, 0,43. DAX, tá? Como eu havia comentado, saiu alguns dados da Europa, não tão interessante, tá? DAX, CAC e Reino Unido para baixo, Europa como um todo, trabalhando ali 0,5, bem próximo à estabilidade, mas já deve virar. Então, a gente tem as principais economias da Europa trabalhando aí no campo negativo, tá? O Japão, mais uma alta aí, segurando o mercado asiático sozinho, né? 0,24, Topix, só que Nikkei cai no 0,47, né? Sem uma direção
uma direção aí mista. Hang Seng 0,40, a China Continental 0,61, tá? Então a gente tem Kospi aqui 0,62, ainda se segurando um pouquinho ali. Então a gente tem um sentimento global mais negativo para essa manhã, tá bom? Mais de uma espera, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem as commodities aí do WTI e o Brent tá subindo uma leve alta, 0,18 e 0,32, sendo negociado o WTI a $72 e o Brent a $74 e o ouro ali estável, tá? 0,4 aí trabalhando numa estabilidade, cotado a 1.857. Tá legal? O índice do dólar ainda puxando para o negativo, só que na casa dos 90 pontos, é bem interessante, bem próximo à sua estabilidade, nada de muito não, mas bem provável que se continuar dessa forma, o dólar deve nessa manhã querer puxar um pouquinho para alta aí, tá? Vamos acompanhar, vai ser bem interessante isso aí. O Bitcoin ainda não consegue superar aí, ficar acima dos $40.000, que é uma posição bastante interessante para a gente ver novos patamares, né? Bitcoin trabalhando aí a 39.710. E aqui a gente dá uma olhada nos principais indicadores que nós vamos ter hoje dentro do mercado, né? Alguns indicadores lá da Grã-Bretanha que eu comentei com vocês, o índice de preço do consumidor veio um pouco acima do que era esperado, tanto o anual quanto o de maio, tá bom? Então, o índice de produção também não veio interessante, tá legal? Na China também, os dados não vieram ao esperado, tá? Então, bastante complicado. Então, nessa manhã, a gente não vai ter drives com bastante novidade, porém, nós teremos ali às 15 horas, que é a principal drive do dia hoje, e às 18 horas a nossa decisão de taxa de juros aqui no Brasil. Vamos dar um giro aqui dentro do gráfico, tá legal? Para que vocês possam dar uma acompanhada. Eu peguei um mini índice aqui hoje, tá legal? Nós temos aqui como ponto máximo 133.605 e como mínima 128.365. Eu tenho aqui uma região bastante interessante, tá? Que eu quero que vocês se orientem, que é essa região aqui, ó, tá? Que é essa região aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que é esse quadradinho aqui, ó, tá? Esse quadrado aqui, ó. Oh, meu Deus, espera aí, só um pouquinho, pessoal. Aqui, ó. Esse quadrado aqui, ó. Essa linha aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. 130, tá? 130, 250, 130, 250 e 131, 280, tá bom? Essa região aqui, ó. Aqui, se nós observarmos essa região, vou trazer aqui para vocês verem, tá? Ela é uma região que está sendo negociada praticamente o mês inteiro, tá? O mês inteiro nós estamos sendo negociados dentro dessa região aqui. E, especificamente para hoje, tá? Aqui nós temos dentro dessa região POCs do passado, nós temos as VWAPs do passado, nós temos um preço médio passando aqui no bolo, tanto dessa perna de swing aqui, ó, tá? Dessa perna de alta aqui de swing, né? Essa perna de alta de swing, quanto essa correção aqui também está sendo trabalhado com Midas, está bastante interessante esse movimento. Inclusive, eu até peguei aqui alguns canais, né? Coloquei aqui alguns canais de projeção aqui, e aí, trabalhando dentro da análise técnica mais clássica, tá? A gente tem um ombro, cabeça, ombro no fundo do canal, né? Então, vamos ver como vai se comportar. Muito provavelmente, o mercado vai abrir com um gap bem curto, nós estamos com as médias principais, todas flats, bastante cuidado, bastante atenção. Lembrando que realize operações sempre nas extremidades, que seja de reversão ou que seja de rompimento, tá bom? Então, bastante cuidado, bastante atenção com o dia de hoje. O dia de ontem já foi um dia bastante difícil, bastante complicado, então hoje também vamos manter aí a calma e a tranquilidade, tá bom? Então, para você que vai operar comigo dentro da sala ao vivo, tamo junto, eu te aguardo lá e os demais a gente se vê no book de oferta. Grande abraço e até mais.